coração. Bom dia, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Quero, durante os próximos 60 minutos, ministrar bênçãos da parte de Deus sobre a sua vida. Quero convidar você a fazer do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia. E viver com você intensamente momentos de fé, momentos de comunhão, momentos de muita alegria, sabendo que Deus tem sempre bênçãos importantes preparadas para aqueles que o buscam de coração. Faça do Falando ao Coração, portanto, o seu culto diário a Deus, o seu encontro diário com Deus, o seu momento diário de devoção e alegria na presença de Deus. Aquelas pessoas que aprenderam a buscar a Deus de coração, servi-lo com alegria, andar com Ele por todo o tempo, só desfrutaram de bênçãos no transcorrer da existência. Lembra daquele menino que acompanhava Jesus? Ele saiu cedo de casa, dizendo para a mãe, eu vou andar com Jesus hoje. Aí a mãe disse, olha, já que você vai andar com Jesus, vá preparado. Você às vezes vai e não sabe que hora volta, vou preparar um lanche para você. Pegou 5 pães, 2 peixes, preparou tudo aquilo, embrulhou no papel alumínio, tudo direitinho, colocou dentro de uma mochila, ele colocou nas costas e saiu acompanhando Jesus. Quando em determinado momento, já mais tarde, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, é hora do Senhor dispensar a multidão, porque o povo está com fome, é hora de almoçar. Aqui no deserto, aqui nos lugares ermos onde estamos, não tem comida, se tivesse, não teria dinheiro para comprar, dispensa o povo. Aí Jesus disse para os discípulos, dá a eles de comer vocês, dá-lhe vós de comer. E eles disseram, mas Senhor, não temos como fazer isso. E aí Filipe estava andando assim no meio das pessoas, E perguntou, você tem alguma coisa para comer aí? Ele falou, não, não tenho. Você tem alguma coisa para comer? Não tenho. E virou para aquele menino com aquela mochila nas costas, falou, o que você tem nessa mochila aí, rapaz? Ele disse, olha, eu tenho o meu lanche, a minha mãe preparou 5 pães e 2 peixes para mim comer. Ele disse, olha, Jesus está precisando de receber esse lanche seu lá nas mãos dele, você compartilha com ele o seu lanche? Ele disse, claro, com Jesus eu dou tudo que eu tenho. E ele pegou aquele lanchinho, levou e entregou nas mãos de Jesus. Jesus orou, agradeceu e disse, agora organiza o povo. Mandou sentar o povo e chamou os discípulos, cada um arruma um cesto. Mandou que eles pegassem aqueles cestos, pôs um pedaço de pão, um pedaço de peixe em cada cesto, agora entrega para o povo. Eu posso imaginar o olhar daqueles discípulos, todos eles olhando para aquilo e perguntando, Jesus pirou de vez, como que pode dar uma multidão dessa, de mais de 10 mil pessoas, e nós aqui com esse pedacinho de pão, um pedacinho de peixe nesse cesto para entregar para essa multidão. Mas eles obedeceram, porque não tem coisa melhor na vida do que obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é gloriosa, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus faz obra maravilhosa no nosso interior. E naquela hora obedeceram à palavra e saíram distribuindo pão, distribuindo peixe, distribuindo pão, distribuindo peixe. Sabe o que aconteceu? No final de tudo, todos estavam alimentados, não só o menino, mas toda a multidão alimentada. E ainda sobraram os 12 cestos. E não eram vazios, não, cheios de pães. Porque Jesus operou a multiplicação dos pães. Tudo por quê? Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes você vai na casa de Deus e não leva nada, não é? Vai de mãos vazias. Há uma canção que diz assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Você tem ido muitas vezes de mãos vazias na casa do Senhor, não é? Então, olha, nunca vá de mãos vazias, prepare-se, leva um convidado, leva um amigo, leva os filhos, vá todo mundo, não fica ninguém para trás. E leva alguém, liga para alguém, diz, vamos ao culto hoje, vamos ao culto neste domingo. Inclusive na Betel, nós temos neste domingo 2 cultos, o primeiro às 10h30 da manhã, o segundo às 7 da noite. Compareça, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno. Mas não vá à casa do Senhor de mãos vazias. Leva a sua oferta, leva a sua Bíblia,
leva o seu dízimo e vá com alegria na casa do Senhor. Servir a Deus com muita alegria no coração. Mas não fica aí. Só aquele menino tinha alguma coisa nas mãos. Mas aquilo que era pouco para o menino, tornou-se muito para toda a multidão. Porque o seu pouco, colocado nas mãos de Jesus, vira muito e é só bênção na vida de cada um. E é com este propósito que cada dia eu chego até você, para ministrar um pouquinho da palavra de Deus, convicto de que esse pouco, em o nome de Jesus, vira muito na sua casa, na sua família, por este Brasil afora, através do Falando ao Coração. É com muita alegria que eu chego até você. Durante esse período da Copa, que vai de hoje até o dia 13 de julho, eu estarei fora do ar na TV Goiânia, mas com vocês aqui na Fonte TV, com vocês aqui na Rede Boas Novas, todos os dias, falando de Jesus, ministrando os milagres dele, declarando a bênção dele na vida de cada um. E Deus vai operar bênçãos importantes na vida de todos. Portanto, faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus. Anota o nosso endereço eletrônico, igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br. Com esse endereço, você acessando, você vai assistir o programa na hora que ele é apresentado, ou pode assisti-lo em outros horários alternativos. Inclusive, passando esse endereço para as pessoas que moram na Itália, moram no Japão, moram na França, moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Você tem um parente, tem um amigo, tem um conhecido, passa o endereço para ele já. Entra nesse site aí, assista o Falando ao Coração. O programa fica gravado lá e as pessoas só são abençoadas através disso. Assim, o programa Falando ao Coração procura cada dia viver com você momentos intensos, momentos especiais, momentos maravilhosos na presença de Deus. No transcorrer do programa, você vai ter a oportunidade de orar comigo, 3 orações. Você vai ter a oportunidade de meditar na Palavra de Deus comigo, 3 mensagens, e tenho certeza que Deus vai ter muitas bênçãos e tem muitas bênçãos para te proporcionar e para operar na sua vida. Quero anotar os textos bíblicos de hoje? Vamos lá. Atos capítulo 12, versículos 12 e 13. Primeiro texto bíblico, Atos capítulo 12, versículos 12 e 13. Segundo texto bíblico de hoje, Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo de número 5. E terceiro texto bíblico de hoje, segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4, versículo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 5. Abra a sua Bíblia, mas abra também o coração, abra a mente, abra aí diante de Deus o seu coração para receber dele as bênçãos importantes para a sua vida. Tenho certeza que ele vai operar milagres maravilhosos através da palavra que é rica, que é viva, que é poderosa na sua vida. Mas durante o programa eu tenho também as 3 orações. Na primeira oração vou pedir a Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está doente, você que está enfermo, você ou aquela pessoa aí da sua casa que está agora acamado. Na terceira oração, eu vou apresentar os nomes diante de Deus no altar da intercessão. Você pode ter o seu nome apresentado diante de Deus. Como? Você mesmo escreve numa folha de papel o nome seu, o nome de algumas pessoas que você deseja pedir a Deus a favor delas e coloca aí numa mesa, numa cadeira, em frente à televisão, é o seu altar aí dentro da sua casa. Ou você liga através dos telefones 0300 3131 601, repetindo, 0300 3131 601. Ou para você que usa bônus de companhia telefônica, anota o outro número aí, 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Então, através destes números, você liga através de um deles e coloca o seu nome no altar da intercessão. Mas não é só isso, você pode também ligar para ser um evangelista associado e assim me ajudar a fazer esse programa. A bênção será de Deus na sua vida, a recompensa será de Deus na sua vida. Então liga e me ajuda a fazer esta obra, porque eu quero alcançar mais redes de televisão, eu quero abrir mais espaços para diariamente levar bênçãos aos corações do povo. Eu escolhi sempre este horário, das 7 às 8 da manhã, porque é a hora que o povo está começando o dia.
enquanto que todas as demais televisões estão falando aí de morte, acidente, crime, decepção, frustração e problema, e mais problema, eu entro para contrapor a tudo isso e falar do poder extraordinário de Cristo Jesus para salvar, para libertar, para abençoar, para renovar, para mudar os caminhos das pessoas, mudar os corações das pessoas e fazer com que cada um seja uma nova criatura. Então, olha só a oportunidade para, através deste programa, você ser um canal de bênçãos na vida de muita gente por este mundo afora. É só você contribuir. Contribua, seja um evangelista associado, deixa Deus te abençoar de maneira especial e a glória de Deus vai manifestando, o poder de Deus vai operando, as maravilhas dos céus vão acontecendo e você vai sendo feliz a cada dia. Você que recebeu os boletos aí, pagou todos, aí não chegaram outros, liga pra gente, reclama, diz pro pessoal, manda mais boletos, minha gente, porque às vezes os controles falham, né? Então, me ajuda nisso aí, porque olha, se as coisas não melhorarem, eu vou ter dificuldade para manter esse programa no ar. E eu não quero sair nunca, eu quero diariamente estar com você, ministrando bênçãos da parte de Deus na sua vida. Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua contribuição, conto com a sua participação. Você já recebeu um milagre através do Falando ao Coração? O 2 ou 3, quantos milagres você recebeu? Conta para nós. É só ligar nos mesmos números, 0300 31 31 601, ou 0 operadora 62 32 21 0000. Liga e conta o seu testemunho. Diz o que Deus fez na sua vida. Isso vai ser bom porque você está demonstrando sua gratidão e desta forma você vai adorar a Deus com o milagre recebido e vai ser bom para despertar outras pessoas a fazerem o mesmo que você fez e serem todas as pessoas ricamente abençoadas por Deus. Saiba, Deus tem bênçãos especiais na vida de cada um daqueles que o buscam de todo o coração e tem especialmente preparado para você bênçãos novas, bênçãos importantes e bênçãos gloriosas. Mas receba a bênção e não fica aí calado, não. Põe essa bênção para gerar outros abençoados. Conta esta bênção porque vai provocar noutros o interesse de também buscar e também servir a Deus com alegria. E as bênçãos serão muitas distribuídas por este mundo afora. Pessoas e mais pessoas ricamente abençoadas por Deus. Faça isso e tenha certeza de uma coisa. Deus quer te abençoar de maneira especial e de maneira poderosa a cada dia. Então veja, neste programa você medita comigo na palavra de Deus e cresce na sua vida com Cristo. Você ora comigo as orações ungidas e a sua fé é aumentada e você, com isso, agrada mais a Deus. Compartilhe o seu testemunho e bênçãos você estará, através deste seu testemunho, levando a outras pessoas. Me ajuda financeiramente manter esse programa no ar e Deus vai te abençoar. Liga e coloca o seu nome no altar da intercessão e as maravilhas dos céus estarão acontecendo na sua vida de cada dia. Deus tem bênçãos importantes para o seu viver. Você que me assiste aí do norte do país, do nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, você que me assiste aqui na Grande Goiânia, você que me acompanha pela Fonte TV, você que me acompanha pela Rede Boas Novas, nós temos um desafio pela frente. O desafio de cada dia manter viva essa chama gloriosa que é a nossa fé em Cristo. E não deixá-la apagar. Eu não vou deixá-la apagar. Surge copa, atrapalha todo mundo. Mas a copa passa e a vida continua e as bênçãos vão de continuar. Então, me ajuda a fazer esse programa e saiba, Deus quer te abençoar de maneira muito especial, de maneira muito gloriosa, de maneira muito poderosa também. Porque milagres, Deus opera. E milagres Ele quer operar na sua vida. Você aí que está passando por um momento difícil, momento de turbulência, momento de conflito, momento de dificuldade, creia, Deus tem milagres para você. Deus tem bênçãos maravilhosas para operar no seu viver. Deus quer a cada dia te proporcionar grandes conquistas e bonitas realizações. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo, quero pedir a você para não sair daí. Eu volto em seguida para ministrar a primeira mensagem bíblica de hoje, fazer a primeira oração e ministrar bênçãos de Deus na sua vida. Fique ligado, fique atento, porque aqui é bênção do início ao fim de Deus para o seu viver. Falando ao coração.
Casa de Carne Brasil. Peixe, frango, carne preparada para churrasco, carvão, costela assada aos sábados e domingos e muito mais. Higiene e qualidade em ambiente diferenciado. Entregamos no domicílio. Telefone 3205-2553. Na Comercial Resende, você tem uma enorme variedade de materiais para construção de altíssima qualidade, do básico ao acabamento, com maior estoque e o melhor atendimento e atenção a você, cliente. Comercial Resende, reformando e construindo sonhos. Faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja no Jardim Nova Era, próximo ao Terminal do Cruzeiro. Teleentregas 3280-8003. Olá, meus queridos. Sou a pastora Lani. Trabalho com libertação e cura interior e quero convidar você que tem feridas na alma, sofre depressão, rejeição, pensamentos suicidas, não consegue perdoar ou está debaixo de um trabalho de feitiçaria. Venha receber uma ministração individual e alcançar o milagre que Deus tem para a sua vida. Aqui no Pronto Socorro da Alma, todas as sextas-feiras das 9 às 5 da tarde. E participe ainda dos cultos de libertação, todas as quintas às 19 horas. Falando ao coração. Estou de volta para continuar com você no Falando ao Coração de hoje, o programa Nosso de Cada Dia. Você está aí com o coração pequeno, coração na mão, perguntando, e aí, como vai ser o jogo de hoje, como vai ser essa Copa, como vai ser tudo isso? Saiba que você tem coisas melhores e maiores para participar e para viver, e não precisa ficar aí com esse coração na mão. Creia em Cristo somente e saiba, essas coisas da vida podem dar certo. O jogo pode ganhar, pode perder, é natural. Agora, ser cristão é só vitória, só alegria, só paz, só bênçãos de cada dia. Então, viva com o programa Falando ao Coração, diariamente este programa, e saiba, através das mensagens bíblicas, através das orações, você só recebe força para a sua vida, para que você viva bem, viva feliz, viva abençoado, viva vitorioso e possa desfrutar de coisas novas, importantes e gloriosas na sua vida. Quero saudar você, todos vocês do Brasil inteiro que me acompanham através deste programa. Saiba, é por causa de vocês que diariamente eu me encontro com cada um para dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus criou os céus, Deus enviou Jesus, Deus tem um propósito especial com a sua vida. O Espírito Santo foi dado para ser o nosso consolador, nosso ajudador, nosso companheiro inseparável de todas as horas. E nós podemos dar lugar para que as bênçãos de Deus estejam acontecendo e Deus possa manifestar da sua graça e da sua glória e do seu poder a cada dia. Eu quero oferecer a você uma coleção de livros que é um comentário dos Salmos. Comentário dos Salmos, essa coleção riquíssima, livros, comentários escritos por João Calvino, um dos reformadores da igreja, e ele deixa doutrinas importantíssimas que você, ao ler, vai compreendendo. Você que faz a campanha dos Salmos, você que ama a palavra de Deus, você que gosta de falar da palavra de Deus, pregar o evangelho, quer ser um obreiro, já é um pastor, já é um servo de Deus, aí usado por Deus, essa coleção vai ser uma ferramenta importantíssima para ajudar você a compreender os propósitos divinos. Então adquira, é só você ligar nos telefones 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 32 21 0000, fazer o seu pedido e adquirir esta coleção que está sendo oferecida para você com toda a facilitação. Facilitamos o pagamento, facilitamos a entrega, comodidade você recebe na sua casa e as bênçãos serão muitas na sua vida. Então, meu pessoal está a posto para receber a sua ligação e você fazer o seu pedido. Olha os números aí, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, liga e seja um evangelista associado, liga, compartilhe o seu testemunho, liga e faça o seu pedido desta coleção de livros que tenho certeza vai contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento interior, para a sua compreensão ainda maior
a palavra de Deus e, consequentemente, apropriar-se das grandes promessas de Deus na sua palavra a cada coração e a cada vida. Saiba, Deus tem bênçãos importantes para você, através do estudo, através do conhecimento, através da meditação na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas está escrito também: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, para conhecer melhor as Escrituras e o poder de Deus, precisamos de estudar a palavra de Deus. Viver cada dia as promessas divinas. E a oportunidade está aí para você adquirir esses materiais e viver comigo intensamente todas estas bênçãos, que são muitas na vida daqueles que buscam a Deus de coração. Você já é um evangelista associado? Se ainda não é, venha ser a partir de hoje. Você já colocou o seu nome no altar da intercessão? Liga, coloca o seu nome no altar e deixa Deus te abençoar de maneira muito especial e de maneira muito poderosa também. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Atos capítulo 12, versículos 12 e 13. Assim encontramos na palavra de Deus. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródia saiu a escutar. Esta passagem bíblica está inserida numa bonita história da Bíblia. A história de que Pedro um dia foi preso e preso ali estava para no outro dia ser levado à presença das autoridades e fatalmente seria condenado, porque havia naquele tempo, nesse tempo de Pedro, uma ação contrária à expansão do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro era um dos pregadores, era um dos expoentes do ministério cristão. E eles prenderam Pedro, dizendo: prendendo Pedro, prendo o líder, prendo o cabeça, e com isso a gente vai desmanchando toda essa estrutura que Jesus montou para que o evangelho deles fosse pregado para o mundo inteiro. Saiba que o diabo, o inimigo das nossas almas, está sempre trabalhando para impedir que o evangelho seja pregado. Sempre trabalhando. Não se iluda de que ele não está agindo. Ele age tirando programas de televisão do ar, age impedindo, às vezes, de usar espaços que estão aí, às vezes, disponíveis para muita coisa, mas quando fala que é do Evangelho, não, a porta está fechada. Eu mesmo já procurei algumas emissoras e eles dizem: para o Evangelho aqui está fechado. Então, que o inimigo continua fechando portas, continua fechando portas. E Pedro estava pregando. Pedro estava anunciando: vamos fechar esta porta, vamos desmontar essa estrutura de pregação do Evangelho, porque senão o mundo inteiro vai converter. E aí prenderam Pedro. Vamos tirar esse homem de circulação e vamos prender. E a igreja o que fez? A igreja entrou no cenáculo, na casa de Maria, mãe de Marcos, Marcos que depois no futuro foi o escritor dos evangelhos, Marcos que lá atrás, no dia que Jesus foi preso, ele, vendo aquele alvoroço, saiu de casa embrulhado num lençol, e quando viram aquele homem na noite embrulhado num lençol, pensaram que era um fantasma, puxaram o lençol, ele estava nu, ele saiu correndo. Esse mesmo Marcos, que estava agora, o povo de Deus reunido na casa da mãe dele. E ali eles estavam reunidos pedindo: Senhor, tira o Pedro da prisão. 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 Como Deus não deixa ninguém sem resposta, como Deus está sempre pronto para atender nossas orações, como Deus está sempre pronto para responder nossos clamores, ele tomou uma providência. Mandou que o anjo dele fosse até onde Pedro estava. E chegando lá, o anjo disse: Pedro, acorda. Pedro estava dormindo. Porque aquele que serve a Deus com tranquilidade, sabe que tudo está no controle de Deus. Ele não vai deixar se apavorar. Lembra de Paulo e Silas quando estavam presos? O que eles fizeram? Cantavam e oravam. Olha, quem está aí preso, ameaçado de morte, vai ficar cantando? Não vai, mas se for servo de Deus, vai. Se confiar em Cristo, vai. Se confiar no poder de Deus, vai. E assim, Pedro e Silas cantavam louvores a Deus. E, na hora certa,
as cadeias foram abertas e eles foram vitoriosos. E esse Deus que estava com eles é o Deus que estava também naquela hora ouvindo a oração daquele povo reunido. Aí o anjo do Senhor chega lá onde o Pedro está e bate na perna do Pedro e diz: acorda, rapaz, acorda, moço. Pedro acordou meio assustado e ele não compreendendo bem aquilo, porque a gente quando acorda assim assustado fica meio sem saber onde que está, principalmente se estamos fora de casa, né? A gente fica meio desnorteado. E ele pegou na mão de Pedro e foi levando Pedro, e as portas abrindo, portas abrindo, portas abrindo. Essa ideia de portas automáticas começou naquele dia, porque Deus é o inventor de todas as coisas, Ele que fez todas as coisas. E as pessoas dizem: se naquele dia as portas abriram automaticamente, vamos criar aí um instrumento para que as portas também possam abrir. Por isso você chega na porta de um banco, às vezes a porta abre. Chega na porta até na igreja Betel, você chega, a porta abre automaticamente. Você chega, por exemplo, no aeroporto, a porta abre, é porta automática. Naquele dia foi inaugurado esse sistema de portas automáticas. O anjo pegou na mão de Pedro e foi. O anjo na frente, o Pedro atrás. O anjo na frente, o Pedro atrás. O anjo na frente, o Pedro atrás. E as portas abrindo, portas abrindo, portas abrindo. Até que o Pedro chegou lá na calçada, lá na rua. Todas as portas foram abrindo atrás deles e depois fechando à medida que eles passavam. E quando chegou lá, o anjo disse: olha, até aqui eu te trouxe, daqui para frente você pode ir sozinho. E o Pedro dava um beliscão assim: será que eu estou dormindo ainda? Será que eu estou sonhando? O que é isso? E aí não estava dormindo e nem sonhando, estava mais do que acordado, porque Deus estava operando um milagre na vida dele naquela hora, tirando da prisão. E ele pegou a rua e foi embora. Falou: vou lá para a casa de Marcos, lá da mãe de Marcos, da Maria. E o povo de Deus, os meus amigos estão lá, eu vou para lá. Chegando lá, viu o povo tudo orando: o Senhor opera, Senhor liberta o Pedro da prisão, tira o Pedro da cadeia, faz uma obra maravilhosa na vida do Pedro, faz o milagre, aconteça o milagre agora. E o Pedro bate na porta, e bate na porta, e bate na porta. E ninguém ouvia, porque a oração era tão fervorosa, a oração era tão maravilhosa, que não estava ouvindo barulho de porta, não. Mas tinha uma menina que estava andando por lá, às vezes tem assim, essas crianças gostam de estar andando, às vezes na hora do culto, anda para lá, anda para cá. A menina ouviu batendo na porta. E ela foi, olhou pelo buraquinho do visor da porta e viu que era o Pedro. E ela correu lá e falou para o dirigente da oração: olha, o Pedro está na porta. O dirigente não acreditou. Sabe que a bênção de Deus, ela vem às vezes de maneira tão rápida e tão gloriosa e tão poderosa que a gente até começa a duvidar. O dirigente da oração que estava lá, reunido com o povo, e todos ali buscando a Deus de coração, pedindo para Deus liberar o Pedro. A menina fala que o Pedro está lá na porta, eles não acreditam. Ah, essa menina está fora de si. Ah, deve ser o anjo dele. Ou coisa assim. Começa a buscar explicações para aquilo que era uma verdade, para aquilo que era uma realidade. Era o Pedro mesmo que estava lá. E ela insistiu: é o Pedro mesmo, é o Pedro mesmo. Aí formou a comissão: vai lá, vai olhar lá quem que é. Aí quando vira que era o Pedro, mandou o Pedro entrar. Agora você imagina a alegria daquele povo de receber o Pedro ali dentro. O Pedro saiu da cadeia porque Deus mandou o anjo, ouvindo a oração que estava sendo feita ali, e agora o Pedro está livre. E aí o povo se alegra, o povo regozija, o povo glorifica, o povo dá graças a Deus, dá glória a Deus, porque as prisões foram abertas. Eu quero que você, que está me assistindo agora, você que está preso por uma enfermidade, você que está preso por causa dessa infelicidade que você vive, você que está preso nesta vida que você está levando, você está aí sem saber o que fazer, sem saber onde ir, sem saber a quem buscar, sem saber que providência tomar. Você está como se estivesse preso, amarrado nisso aí tudo, padecendo e sofrendo todas essas coisas. Quero que você entenda uma coisa muito importante. O mesmo Jesus que abriu a porta para Pedro sair da cadeia é o Jesus que quer abrir portas na sua vida agora. Você que está bloqueado na vida financeira, bloqueado na vida profissional, bloqueado na vida estudantil, bloqueado no casamento, bloqueado nesta vida em qualquer área. Você está precisando de uma porta aberta e Deus quer abrir esta porta agora. Eu quero nesta hora pedir a Deus para abrir uma porta na sua vida. E Deus vai abrir essa porta. Agora, quando abrir, passa por ela, não fica aí: ah, será que é? Será que não é? Será que é de Deus mesmo? Deus vai abrir a porta, e é hoje, não é amanhã, não. Deus pode fazer isso agora. Quando terminar o programa, você vai ver essa porta aberta.
levanta e passa por ela. Deus quer fazer uma obra maravilhosa, porque é a especialidade dele, abrir portas. Lembra do povo de Israel no deserto? A porta fechou, tinha um mar para atravessar. Não tinha barco, não tinha avião, não tinha canoa, não tinha bote, não tinha caiaque, não tinha lancha, não tinha nada para atravessar aquele povo. Aí sabe o que Deus fez? Abriu a porta no mar. Mas como que faz isso? Olha, Deus fez o mar, Deus é que manda no mar, Deus é que manda na natureza, Deus é que manda em todas as coisas. E ele abriu, aí Moisés chegou e disse, olha, Deus mandou abrir a porta aqui, porta abre. O mar juntou água para lá, água para cá, e ficou o corredorzão no meio. E passou aquela multidão, mais de 500 mil pessoas, passando por ali, por aquela porta que Deus abriu. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas tem uma coisa, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus abriu a porta para Pedro na prisão, e o Pedro está lá agora com o povo de Deus comemorando a vitória. Deus quer abrir uma porta na sua vida. Deus quer abrir uma porta ainda hoje na sua vida, para que você possa viver as bênçãos e desfrutar dos milagres e ter a sua vida livre, a sua vida vitoriosa, a sua vida abençoada, a sua vida feliz. Naquela hora, Pedro conta para aquele povo como foi que Deus agiu. Olha, Deus mandou um anjo, e o anjo me acordou, abriu a porta e me permitiu estar aqui com vocês. Imagina a cabeça das autoridades no outro dia, né? Quando Pedro não estava mais na prisão, porque o Senhor agiu. O que Deus quer fazer na sua vida vai assustar você, vai assustar a sua família, vai assustar os seus amigos, vai assustar muita gente. Porque quando Ele opera, que maravilha, é bênção acontecendo na vida de cada um. Pedro deixou a prisão porque Deus ouviu a oração da igreja. Eu pergunto ainda a você dentro dessa mensagem, você tem sido alguém que ora? Você tem sido alguém que busca a Deus? Você tem participado das reuniões de oração da sua igreja para clamar a favor das pessoas? Saiba, nas orações, Deus tem operado milagres importantíssimos na vida de pessoas e mais pessoas por este mundo afora. É importante que você abra o coração e faça com que, através de você, portas sejam abertas, orando a Deus, pedindo o milagre de Deus na vida de cada pessoa. E Deus vai fazer com que bênçãos, maravilhas estejam acontecendo por todos os lados. Deus quer te abençoar. Deus pode abrir portas na sua vida. Deus pode operar milagres na sua vida. E Deus quer fazer isso agora no seu viver. Vamos orar juntos? Quero orar por você. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero pedir a Deus para abrir portas importantes na sua vida. Oremos então, coloca a mão no coração para orarmos juntos. Senhor, diante de Ti eu quero agora apresentar todas estas pessoas. Assim como o Senhor abriu aquelas portas na vida de Pedro, para que ele deixasse a prisão e reunisse com o Teu povo, eu quero te pedir, abra portas na vida deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho, desta vida, Senhor. Abençoa a vida profissional dos teus filhos. Abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Faz obras maravilhosas na vida de cada um. Veja os sonhos, os projetos dos teus filhos e abençoa, Senhor, a cada um de maneira especial. Manifesta sobre todos a tua graça, manifesta o teu poder e opera maravilhas. Eu te peço sempre, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu vou para um rápido intervalo. Quero pedir a você para não sair daí, porque eu volto em seguida com mais uma mensagem e olha que eu tenho uma história bonita para contar para você. Fica ligado, fica atento, porque aqui Deus tem bênçãos maravilhosas preparadas por Ele para a sua vida. Falando ao coração. Se você procura preço, qualidade, produtos variados, seu lugar é na Mix Aviamentos. Linhas, botões, zippers, rendas, acessórios, fivelas, modinha em geral. Amplo e variado estoque de mercadorias. Equipe de vendas qualificada e pronta para melhor te atender. Mix Aviamentos, Avenida Minas Gerais, esquina com Benjamin Constant em Campinas. Telefone 62 3095 2321 3095 2321.
O Santuário Betel abre as portas do seu novo templo de comunhão e adoração no setor Bueno. Reuniões pela manhã e noite, segunda às 8h20 da manhã, quartas, quintas e sábados, sempre à noite. Telefone 62-3221-0000. Site igrejabetel.com.br. Deus tem uma bênção para você. Venha e faça-nos uma visita. Avenida T8 com T3, setor Bueno. Falando ao coração. Estou de volta para continuar com você no Falando ao Coração de hoje, o programa nosso de cada dia. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Já ligou para ser um evangelista associado? Já ligou para contar o seu testemunho? Já ligou para adquirir a coleção do comentário dos Salmos? Faça isso. Tenho certeza que Deus há de te abençoar de maneira especial, porque Ele tem essas bênçãos para você. É importante, portanto, que você esteja vivendo comigo, através do Falando ao Coração, todas essas maravilhas. Você que contribui financeiramente como evangelista associado, você está me ajudando a fazer esse programa. Eu quero que você se sinta aqui ao meu lado e juntos nós estamos diariamente falando de Jesus para muitos corações, levando a palavra de Deus a muitas vidas e realizando uma obra importante e maravilhosa para a honra, glória e louvor do santo e maravilhoso nome de Jesus. Então, viva estas bênçãos e saiba, milagres Deus opera, bênçãos Deus tem para você, maravilhas vêm de Deus para o nosso viver de cada dia, para que vivamos o melhor e desfrutemos do melhor, e o melhor de Deus é paz, alegria, esperança, fé, salvação, vitória, libertação, vida eterna, coisas assim que só Ele pode nos proporcionar, e Ele tem e quer operar estas coisas na sua vida. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5, assim está escrito: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quero que você fique com uma palavra na sua cabeça aí, através desta mensagem. Diga assim: Deus é bom. O texto está dizendo, o Senhor é bom, Deus é bom. Você não vê maldade operada em Deus, você vê bondade manifestada por Ele na vida de cada pessoa. Deus é bom porque Ele é misericordioso, Deus é bom porque Ele é amoroso, Deus é bom porque Ele é glorioso, Deus é bom porque Ele quer fazer de você a cada dia uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa. Às vezes as pessoas não prestam atenção nessa bondade de Deus e não buscam a Deus de coração e vivem neste mundo com dificuldades, decepções, frustrações, angústias, ansiedades, coisas assim, porque não desfruta da bondade de Deus na sua vida. Nunca esqueça, Deus é bom e por ser bom, Ele quer fazer com que você seja também uma pessoa boa. Veja, se Deus é bom, nós temos que parecer com Ele. Nós temos que buscar dele essa bondade e praticá-la. Porque não adianta você receber bênção e viver levando maldição às pessoas. Porque tem gente que é assim, ele ora, ele busca a Deus, ele serve a Deus, mas ele só quer a bênção para si. Quando ele abre a boca, é amaldiçoando. Quando abre a boca, é murmurando. Quando abre a boca, é xingando. Quando abre a boca, é lançando conflito. Quando abre a boca, é falando de misérias desta vida. Isso aí significa que o que ele está recebendo de Deus não está tendo efeito na sua vida. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você compreende que Deus é bom e traz isso para a sua vida, você vai ficar cheio da bondade divina. E quando você abrir a boca, não tem jeito. Lembra daquele Balaão, aquele profeta que foi pago por um rei para amaldiçoar o povo? Ele estava cheio da bênção de Deus, mesmo que naquela hora ele aceitou a corrupção lá, ele aceitou um dinheiro para amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar. Quando ele abria a boca, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava, porque o coração estava cheio da bênção de Deus. Então veja, se você é daqueles que vive amaldiçoando o filho, vive amaldiçoando o vizinho, vive amaldiçoando o governo, vive amaldiçoando
patrão, vive amaldiçoando empregado, vive amaldiçoando as pessoas no trânsito, é importante você entender que você só amaldiçoa porque você não tem bênção no coração. Ah, mas eu busco a Deus, mas não está guardando a bênção. Eu louvo a Deus, não está guardando a bênção. Eu sou dizimista, não está guardando a bênção. Tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós recebemos bênção. Mas se você não guarda, você não tem bênção. Então veja, traga essas bênçãos para o seu coração, permita que esse coração cheio de bênçãos seja você alguém abençoador. E a cada dia você estará abençoando, cada dia você estará sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E os milagres, as maravilhas, as bênçãos estarão acontecendo através de você, porque Deus há de operar bênçãos importantes e gloriosas através de você, dentro deste propósito. Deus é bom e quer que você seja igual a Ele. Ah, mas eu posso ser bom igual a Deus é? Claro que pode. Claro, não só pode, mas deve também ser bom. Porque se Deus entrou na sua vida, fez de você uma nova criatura. E essa nova criatura não tem maldade, essa nova criatura não tem ódio, essa nova criatura não pode ter rancor, essa nova criatura não tem maldição, só tem bênção. E quem tem bênção torna-se uma pessoa boa também. Então veja, Deus é bom e quer na sua vida fazer com que você seja também uma pessoa boa. Conta-se que um certo rei gostava muito de caçar. E ele tinha um companheiro de caça. Esse companheiro era um súdito lá do palácio e que preparava as armas e o acompanhava em todas as caças. Um dia os dois saíram para uma caça. E depois lá de grandes embates naquela caça e tal, ele foi disparar um tiro lá e houve uma imprudência dos dois lados e ele feriu a sua própria mão e perdeu um dedo da mão. Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Aquele companheiro dele sempre dizia: Rei, Deus é bom. Rei, Deus é bom. Ele fala: para com isso, rapaz. Tudo você fala que Deus é bom. E naquele dia, quando o rei perdeu aquele dedo, o rei reclamou, falou: você disse que Deus é bom. Olha aí, perdi o meu dedo. Ele olhou para aquela mão ensanguentada, aquele dedo que tinha sido decepado, e falou: rei, mesmo assim, Deus é bom. Deus é bom. Ele falou: Deus é bom porque eu perdi um dedo. Ele falou: Deus é bom porque o senhor perdeu um dedo. Deus continua sendo bom. O rei ficou muito bravo. Falou: você não tem jeito. Chegou lá no palácio, mandou prender esse homem. Prenda esse homem aí, para ele parar com esse negócio de falar que Deus é bom. Olha aí, fiquei aleijado. E agora vou viver essa vida de aleijado, deficiente de um dedo. E ele falando que Deus é bom, mesmo tendo perdido o dedo, ele disse que Deus é bom. Não concordo com isso. Prenda esse homem. Prendeu. O homem ficou preso, esquecido lá na cadeia. Passado muito tempo, o rei sarou da mão e tal, falou: vou voltar a caçar. E chamou outra pessoa para ir com ele. Quando eles foram caçar, estão caçando, nesse dia, uma tribo indígena, daqueles que existiam no passado, que eram comedores, que comia carne humana. Essa tribo prendeu este rei e levou o rei lá para a aldeia deles. Quando chegaram lá, aquele caldeirão estava com água fervendo, porque eles prendiam as pessoas e jogavam no caldeirão, cozinhava a carne e depois comia carne humana. Olha que tristeza, que pavor, né? E o rei chega lá amarrado por aqueles índios e diz: trouxemos a caça, o caldeirão está fervendo. O rei olhando aquilo falou: estou morto, vão acabar comigo, vão me cozinhar nesse caldeirão. E aí, antes o cacique veio, mandou tirar as cordas e olhou aquele rei, olhou de cá, olhou de lá. Quando foi olhar a mão, viu que o homem faltava um dedo. Eles disseram: nós não vamos usar esse elemento como sacrifício. Não serve, não vamos oferecer para o nosso Deus alguém defeituoso. Deixa esse homem embora, porque nós não queremos sacrifício de alguém defeituoso. E o rei foi embora. Quando ele chegou no palácio, ele disse: vou chamar aquele companheiro que sempre fala que Deus é bom, vou chamá-lo aqui. Chamaram, aquele homem foi introduzido à presença do rei e o rei contou para ele o que tinha acontecido. Contou para ele e disse: olha, realmente Deus é bom, olha só, livrou o Senhor dessa catástrofe. Ele falou assim: você continua falando que Deus é bom? Ele disse: continuo todos os dias, mas mesmo estando preso durante todo esse tempo,
E você continua dizendo, Deus é bom. Ele diz, Deus é bom, que me deixou ser preso por isso. Mas aí o rei ficou sem entender aquilo. Me explica, por que você tem esse negócio de falar que Deus é bom? Ele falou, rei, se eu não estivesse preso, eu estaria com o senhor nessa caçada. Não estaria? Claro, você sempre foi meu companheiro ideal para caçar. Pois é, eu não tenho nenhum defeito físico. Se eu estivesse com o senhor lá, o senhor não seria morto, porque o senhor falta o dedo. Mas eu seria morto. Porque eu não tenho nenhum defeito físico, eu seria colocado. Portanto, Deus é bom. Olha só, quando nós temos realmente comunhão com este Deus, conhecemos este Deus e servimos a Ele com alegria, aconteça o que acontecer, nós continuamos dizendo, Deus é bom. Venha o que vier, nós continuamos dizendo, Deus é bom. Surja o que surgir, nós continuamos dizendo, Deus é bom, porque Deus realmente é bom. E que você possa compreender isso, viver isso e desfrutar dessa bondade de Deus na sua vida. E saiba, Deus é bom, mesmo que você está sofrendo agora. Deus continua sendo bom, porque Ele vai agir na sua vida e você vai continuar dizendo que Deus é bom, porque Ele é glorioso e maravilhoso em nossa vida e quer fazer grandes obras no seu coração agora. Quero neste instante orar com você que está doente, orar com você que está enfermo, orar com você que está acamado. Coloca a mão sobre a enfermidade aí, creia no milagre, creia na bênção, creia na vitória. Oremos. Senhor, querido Deus, bondoso Deus, eterno Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diante de Ti eu quero apresentar agora todas estas pessoas que oram comigo. E é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que eu quero ministrar cura, milagre, bênção e vitória na vida de todos. É no nome de Jesus que eu repreendo toda a enfermidade neste corpo e ordeno que saia, que deixe este corpo agora. É no nome de Jesus que eu repreendo toda a doença. É no nome de Jesus que eu repreendo todo o espírito do mal. Desaloja dessas pessoas agora todo o espírito do mal e que elas recebam a libertação, recebam a cura, recebam a bênção, recebam a vitória pelo poder do nome de Jesus. Deus é bom. E que a tua bondade, Senhor, possa nestas vidas manifestar agora e que elas sejam curadas e vivam o teu milagre, a tua bênção e a vitória sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para mais um rapidíssimo intervalo. Por favor, não saia daí. Eu volto em seguida para a última mensagem e orar com você no altar da intercessão. Falando ao coração. A Pura é uma indústria com localização privilegiada, de água mineral captada direto da natureza, sendo potável desde a fonte. Todos os nossos processos são canalizados por equipamentos de aço inoxidável, monitorados diariamente por um programa de qualidade em laboratórios. Nossos produtos são aprovados pela Anvisa e DNPM, órgãos responsáveis pela qualidade das águas minerais. Tudo o que fazemos é com a responsabilidade de levarmos a você uma água 100% pura. Faça como o Santuário Betel, compre na Miroflex. Lá você encontra vários modelos de poltronas para a sua igreja, auditório ou empresa. E para escolas, temos uma linha completa de móveis, variedade em cores e acabamento requintado, com durabilidade e os menores preços. Entre em contato com o nosso representante em Goiânia, 6281950460, ou pelo site www.miroflex.com.br. Falando ao coração. Estou de volta para os momentos finais do Falando ao Coração de hoje, convicto de que Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Através de cada programa, eu tenho visto salvações, libertações, curas, milagres, vitórias acontecendo na vida de dezenas, centenas de pessoas por este Brasil afora. E tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você também. Convido você a estar na Betel nesse final de semana. Neste domingo, eu tenho culto às 10h30 da manhã e 7 da noite. 2 cultos abençoadíssimos para você participar. Que você possa viver intensamente as promessas divinas na sua vida. E nós da Betel queremos receber você para
vivermos bênçãos importantes e gloriosas a cada dia. Então, domingo, 10h30 da manhã e 7 da noite, Avenida T3 com a T8, setor Bueno. Lugar especial para você adorar, para você servir, para você honrar a Deus conosco. Bênçãos Deus tem para você. Vamos para a última mensagem, a terceira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 5. Segundo Reis 4, 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Encontramos nesta passagem a história do profeta Eliseu, que foi procurado por uma senhora cujo marido tinha morrido e deixou dívidas. E os credores, ela não tendo com que pagar, vieram para tomar os seus próprios filhos. Ela ficou apavorada com aquilo e buscou ajuda do profeta. E o profeta perguntou: o que você tem em casa? Ele falou assim: eu tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Então faz o seguinte: manda seus filhos e você saia na vizinhança por todos os lados procurando vasos emprestados. Quantos vocês conseguirem. Aí procuraram vaso e a casa ficou cheia de vaso. Não tinha nem jeito de andar direito, de tanto vaso dentro da casa. Aí, quando você estiver com a casa cheia de vasos, pega o azeite que você tem e começa a derramar em cada vaso. E agora a casa está cheia, ela fechou as portas e disse para os filhos: vamos encher os vasos. E pegou aquele vaso que tinha um pouquinho de azeite, pôs num, e pôs no outro, e encheu todos os vasos, de forma que não ficou nenhum vaso vazio. E ainda continuou o vaso que ela tinha cheio, porque ela parou, ela acabou de encher os vasos, mas o azeite não parou, não acabou no vaso que ela tinha. Porque Deus é assim, Ele sempre tem bênçãos novas e importantes para a nossa vida. Naquela hora, ela procurou o profeta e disse: e agora, o que eu faço? Os vasos estão cheios. Falei: então venda o suficiente para pagar as dívidas e viva do resto. Então ela tinha muito azeite em casa. Vendeu, pagou as dívidas, viveu em paz, ficou tranquila e desfrutou das bênçãos a cada dia. Porque as bênçãos de Deus são assim na nossa vida. Elas não param, elas estão sempre sendo derramadas. Bênção que nos leva a resolver as nossas questões pessoais e em todas as áreas da vida, e essas bênçãos continuam para que nós possamos desfrutar delas a cada dia. Por isso, olha, nunca para de servir a Deus. O azeite parou na vida daquela mulher porque ela não tinha mais azeite, não tinha mais vaso, aliás. E aí parou, mas Deus sempre tem bênçãos para todos nós. Portanto, seja você um vaso de Deus nesta vida e saiba que a bênção de Deus nunca vai parar na sua vida, porque à medida que você abrir o coração, à medida que você for um canal de bênçãos, à medida que você servir a Deus com alegria, à medida que você vai procurar pessoas para serem abençoadas, só bênçãos vão chegar para você e milagres vão sendo operados a cada dia. Seja um vaso de bênçãos, cheio da bênção, e você terá muitas bênçãos para ministrar, porque a bênção de Deus nunca vai parar na sua vida. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento, quando eu quero ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar esta unção na sua vida. Vou ministrar esta unção na vida de todas as pessoas. Você ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão, preparou aí o seu altar, preencheu essa folha de papel com nomes, pedidos, necessidades? Oremos juntos. Deus vai operar, a bênção de Deus vai te alcançar e o poder de Deus vai chegar para você agora. Oremos então? Senhor Deus, Tu és o Deus de Abraão, mas Tu és também o Deus de Eliseu, Tu és o Deus de Paulo, Tu és o Deus de Pedro, Tu és o nosso Deus. Diante de Ti, Senhor, eu quero apresentar todos estes nomes que agora estamos apresentando diante de Ti.
São nomes de pessoas que têm necessidades, que passam por problemas. E o Senhor pode atender e satisfazer cada necessidade. O Senhor pode resolver cada problema. O Senhor pode operar milagres, seja quais forem. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu quero ministrar agora cura, alegria, paz, esperança, vitória, salvação, libertação, bênçãos na vida de todas estas pessoas. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua graça. Manifesta, Senhor, a tua glória. Manifesta, Senhor, a tua virtude. E opera milagres, porque eu declaro todas estas pessoas abençoadas por ti, sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Deixo com você o meu abraço ungido. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Fica na paz, Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.